Olá, sejam bem-vindos à nossa etapa da disciplina Atividades de Ensino de Física 3, em que nós estamos discutindo como que funciona o gerador elétrico, pensar em que atividades poderíamos estar levando para a escola a partir da temática, da exploração do tema central, produção de energia em uma usina hidrelétrica. Nesse sentido, é importante a gente pensar o seguinte: nós já discutimos que essa questão da energia, a energia elétrica, ela é produzida a partir da transformação da energia mecânica, a partir da rotação emergente de uma queda d'água. Agora, que conceitos físicos utilizar para explicar a produção de corrente alternada? Exatamente aqui, nas turbinas, né? Nessas turbinas que aparecem na imagem. Porque afinal, a gente compreende que a energia potencial gravitacional da água, ela se transforma em energia cinética que faz com que a turbina gire. Mas qual é o princípio de funcionamento da turbina? Então essa é a questão central para a gente ir pensando em atividades que a gente possa estar levando para o contexto acadêmico, escolar, a partir dessa nossa temática. Então, nesse sentido, acho que é bem importante a gente entrar dentro da temática, dentro do conceito da indução eletromagnética. E a indução eletromagnética a partir da lei de Faraday, né? Em que se demonstra como é que uma corrente elétrica pode ser produzida pela variação de um campo magnético. Então, a partir disso, a gente pensa, bom, vamos ver como é que acontece. Bom, a partir dessa ideia, né, de que nós temos ali um fluxo magnético variado, né, que ele provoca a indução de corrente elétrica. Então nós vamos, a partir disso, mostrar para vocês de que nós podemos levar também para a sala de aula a própria simulação como uma forma de demonstrar, uma forma de ilustrar, né? Se daqui a pouco eu não tenho o experimento físico, como eu não tenho nesse momento na minha casa, e eu imagino que em muitas escolas a gente também não vai ter este material, a gente pode entrar no campo então da própria simulação. A gente está mostrando aí um ímã, né? Esse ímã já com as linhas de campo. A partir do momento em que a gente faz a variação do fluxo dentro de uma espira, né? Uma bobina, vocês vão perceber no próprio voltímetro e na própria lâmpada o efeito que é provocado a partir desse movimentar do ímã, ou quando a gente inverte, por exemplo, os polos. Então, basicamente, aquilo que foi mostrado no vídeo anterior, você consegue também demonstrar de forma prática aqui no próprio experimento simulado. Então, a partir disso, nós estamos nesse cenário mostrando para vocês como é que acontece, né, ou ilustrando como é que acontece a questão da indução eletromagnética. Esse material aqui foi retirado de um livro, por exemplo, didático do ensino médio, em que demonstra esse experimento, que demonstra essa simulação, em que quando o ímã se afastar, né, o campo magnético induzindo fará oposição ao afastamento do ímã. Então, nós temos uma indução de corrente elétrica na própria espiral. Então, é interessante a gente começar a perceber o seguinte, que quando você tem uma aproximação, o que você tem? Um campo magnético no sentido contrário. Então, esse campo magnético induzindo corrente elétrica. E o afastamento que se fala aqui é esse. Eu vou me afastar em relação à bobina, em relação a essa espiral que está aqui. E quando eu me afasto, veja que há um campo magnético que está se opondo, né, ao campo induzido. Então, nesse sentido, o que nós vamos estar fazendo? Gerando uma corrente no sentido contrário. Então, aqueles valores positivos e negativos que vocês viram lá no amperímetro, vocês vão estar observando aqui. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que essa expressão de Faraday está muito associada à ideia da variação de fluxo magnético em função do tempo.
Bom, outro simulador que nós podemos estar usando é, por exemplo, você manter fixo o teu ímã em relação ao eixo e agora você ter uma simulação, por exemplo, da queda de água num rotor, né? E aí você vai perceber que o campo magnético ele vai estar sendo variado, não porque você tem uma bobina que está sendo movimentada ou porque um ímã está sendo movimentado em relação ao seu eixo, mas nós temos uma rotação associada a isso. Vou mostrar aqui para vocês. E observem que nós temos uma lâmpada brilhando e ela não brilha com a mesma intensidade, né? Então é importante isso. Por que será que não brilha com a mesma intensidade o tempo todo? Uma pergunta. E aqui nós já estamos vendo a tensão provocada nas extremidades, tanto negativa como positiva, dependendo da aproximação que nós fizermos do campo magnético. Ou seja, a variação do fluxo magnético, ela também provoca a indução de corrente negativa ou corrente positiva. E também a própria questão da variação da tensão. Então, esse é um outro simulador que pode ser utilizado, tanto para demonstrar, como também para cada aluno poder fazer atividades. Há um conjunto de elementos que estão mostrados aqui, né? Então, nesse sentido, nós temos que sempre mostrar também que nós temos campo magnético, tem um direcionamento das linhas de campo. Então, precisamos agora começar a pensar o seguinte: que conteúdos precisamos discutir com o aluno? Campo magnético. Bom, o que é campo magnético? Linhas de campo, indução de corrente. Então, há um conjunto de conteúdos que precisamos explorar. Professor, mas como é que fica a representação dessa questão da voltagem, né, dessa questão da frequência? E aqui eu vou trazer para vocês um outro simulador. Esse já pode funcionar, por exemplo, é um aplicativo que funciona aí no Android, que é Física na Escola, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente o que a gente consegue fazer, mostrando para vocês que as linhas de campo, elas estão fixas nesse caso, né? Então, as linhas de campo estando fixas aqui, o que nós temos agora? Nós temos uma geração de corrente também alternada. Então, é um outro conceito que está sendo mostrado, que é a questão da corrente alternada a partir de um campo com as linhas fixas, né? Então, a variação do campo vai acontecer, a variação do fluxo magnético vai acontecer em função do tempo, de forma que você tem alguma coisa que está girando aqui, né? Que agora você vai induzir a corrente, né? Induzir a corrente e essa corrente alternada. Então, nós temos aqui simulações muito próximas do que nós temos na usina hidrelétrica, tá? Sempre pensando que é um modelo didático utilizado para explicar um determinado conceito. A partir disso, nós também podemos pensar o seguinte: bom, mas qual é a estrutura que tem dentro da turbina, né? Então, aqui nós temos uma turbina da Itaipu aberta. Veja que ela tem uma frequência de rotação, no lado brasileiro 60 Hz, e no lado do Paraguai nós temos com 50 Hz, e associado aí as potências de cada uma dessas turbinas. Então, nós temos que pensar que sempre no modelo didático, ele é um modelo mais simples, mais idealizado, e nós temos que pensar que, poxa, aquela frequência de oscilação que vocês observaram no simulador, né, da lâmpada que oscila, é a frequência associada aos ciclos, né, da tensão, ou aos ciclos da corrente elétrica, e que nas nossas redes elétricas está em torno de 60 Hz, né, aproximadamente isso. Bom, mas a própria usina, se a gente entrar na Itaipu, a gente tem, então, o próprio gerador com o rotor, com o estator, né? Aqui a turbina, onde que a água tem o papel central, a energia cinética, né, da queda da água tem o papel central de fazer esse rotor girar. E essa rotação da turbina é em torno de 90 rotações por minuto, 1,5 Hz. E aí a frequência de corrente que é gerada em torno de 60 Hz, aquilo que nós falamos. E veja que aqui nós não temos um ímã permanente como aquele mostrado no simulador anterior. São ímãs, são eletroímãs, né? Então,
entra um outro conceito que precisamos pensar em ampliar. O que é um eletroímã? Então, nesse sentido, acho que nós temos aí várias temáticas que podemos agora ir ampliando a partir da própria temática da produção de energia dentro de uma usina hidrelétrica. Desejo sucesso aí nas nossas conversas, né? Nós vamos avançar nas discussões de cada um desses tópicos que vai emergindo a partir da temática maior. Um forte abraço e até breve.